começar o primeiro livro de Reis. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam Amizag, sulamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não o conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Jeruá, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o juntavam, seguindo o Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias, e matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que era junto à fonte de Rochel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. É, vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Porque, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sulamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. E disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e agora o rei, meu senhor, tu não o sabes? E falou. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor. Depois dele, de outro modo sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis que ali está o profeta. Natã entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã ao rei: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? É porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias. Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Jaiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, e não fizesse saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma e toda angústia, que como se
que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. É, e disse o rei Davi: e chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, fazei-o descer a Gion. E a Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor, como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim ou seja, com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote Natã, o profeta Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegravam-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retinou. Eu ouviu Adonias a todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer também. Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonathan, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonathan e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei entrou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiu o rei em Gion, e dali subiram alegres à cidade, esta alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos ouvissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias. A cada um se foi ao seu caminho. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias tome ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo a espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum nem em seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer ao altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para tua casa.